O Ministério Público do Estado apresentou hoje o resultado final da investigação que apurou as ações de um grupo criminoso que obteve quase 3 milhões de reais de maneira ilícita. Eles agiam por meio de um esquema de extorsão de pessoas que eram investigadas pela própria quadrilha. Os casos aconteceram entre 2021 e 2026 e envolve promotores e delegados. A repórter Laís Nunes tem outras informações para a gente agora ao vivo. Oi, Laís. Oi, Priscila, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Acabou de terminar a coletiva do Ministério Público, que eles deram mais detalhes sobre as denúncias que o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público ofereceu contra 20 pessoas que fariam parte desse grupo criminoso que atuou entre 2021 e 2026. O núcleo principal dessa organização criminosa era composta por delegados de Polícia Civil e membros do Ministério Público, como promotores e um procurador. Outras pessoas envolvidas são advogados, contadores e outros servidores. As apurações, essas pessoas estão sendo denunciadas por 6 crimes. Associação criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção, prevaricação, que é quando há uma omissão proposital do funcionário público, e concussão, que é quando o servidor público se utiliza do cargo para obter uma vantagem. Durante as investigações, o Ministério Público apurou que esse grupo criminoso atuava da seguinte forma: o delegado de Polícia Civil abria um inquérito policial com apoio do Ministério Público para investigar ali uma pessoa e já visando a extorsão, que essa pessoa pagasse uma propina para ele, para que ela fosse beneficiada durante essas investigações. E às vezes, caso não pagasse essa propina, poderia até mesmo ser prejudicada. Isso aconteceu em pelo menos 5 episódios, conforme apurou o Ministério Público, e também o Ministério Público apurou que houve casos em que esse inquérito policial, essa investigação policial foi aberta contra pessoas que nem sequer tinham cometido crimes. Esse delegado visando apenas a extorsão dessa vítima. O Ministério Público investigou durante 2021 e 2026, ou seja, a gente tem ali esses 6 anos de investigação em que eles apuraram que esse grupo fez, pelo menos arrecadou aí quase 3 milhões de reais a partir desse esquema ilícito. A maior parte veio de pessoas que tiveram que ser que foram extorquidas, Esse dinheiro era lavado para que não se identificasse a origem ilícita, como, por exemplo, no pagamento de despesas pessoais dos envolvidos nesse esquema. Está falando de pagamento de cartão de crédito, está falando de viagens, inclusive, que essas pessoas fizeram utilizando esse dinheiro ilícito. Outras informações que o Ministério Público apresenta foi que essas provas foram, as provas que subsidiam essa investigação vão desde conversas entre esses membros dessa quadrilha, que falavam, cobravam pagamento e tudo mais, até mesmo outras provas e transferências bancárias entre membros dessa organização. No momento, essas pessoas, esses funcionários, os servidores públicos estão afastados dos cargos durante essa investigação, que começou em 2024, a partir de uma outra operação envolvendo um cartório. E aí, nessa operação, os membros do Ministério Público identificaram que havia ali a participação de funcionários públicos. E aí, a partir daí, começou essa investigação que a gente está vendo agora, o desfecho agora, que resultou nessa denúncia de 20 pessoas desses 6 crimes que a gente relatou. Esses funcionários estão afastados dos seus cargos e, caso condenados, o Ministério Público pede já nessa denúncia que sejam exonerados dos cargos, Priscila. Claro, e também ainda tem uma outra questão, que existem muitas coisas ainda sendo analisadas e, portanto, os membros do GAEC também não descartam que em uma segunda fase dessa investigação outras pessoas sejam denunciadas e outros episódios em que a quadrilha atuou dessa maneira venham à tona. Priscila, volto com você. Muito obrigada, Laís, pelas informações esclarecidas aqui sobre esse caso que é de grande repercussão. Obrigada.